Olá, pessoal do Já Passei Educação, estou aqui para trazer para vocês mais uma análise de edital, né? Essa eu vou fazer um pouquinho diferente, porque esse edital é de Brumadinho, né? Brumadinho, em Minas Gerais, tá? E é um edital bastante longo, então eu coloquei aqui alguns trechos já resumidos. Primeiro, o Já Passei Educação, você sabe, ele tem lá várias aulas de vários professores, né? E a gente tem lá as trilhas. E para o concurso de Brumadinho, a gente vai ter a trilha do auxiliar de educação básica, do professor de educação infantil 2 e do professor de educação básica P3, do 1º ao 5º, tá? O edital, né, traz aí 108 vagas, para os cargos de auxiliar de biblioteca e secretaria, uma vaga, auxiliar de serviço de educação, 20 vagas, professor de educação infantil P2, 16 vagas, secretário escolar, 3, analista de apoio à educação, 1, fonoaudiólogo, 2 vagas, analista de apoio à educação, psicólogo, né? 10 vagas, certo? Analista de apoio da educação, nutricionista, 1 vaga, especialista em educação, 9 vagas, professor de educação básica P3, 1º ao 5º, 22 vagas, professor P3 Ciências, 1 vaga, professor P3 Educação Física, 7 vagas, professor P3 Geografia, 1 vaga, professor P3 História, 1 vaga, professor P3 Língua Portuguesa, 7 vagas e professor P3 Matemática, 7. Né? As jornadas vão de 25 a 40 horas e a remuneração varia de R$ 1.449 a R$ 4.893. Vamos falar de cada uma separada. O concurso, né, gente, ele está com inscrição aberta a partir do dia 9 do 1, ou seja, dia 9 do 1, às 9 horas, abriu as inscrições, até o dia 8 do 2, às 15 horas e 59 minutos. Então, você não vai deixar para fazer a sua inscrição no dia 8 do 2, às 15 horas e 58 minutos, você vai esquecer, né? Se você deixar para o dia 8, que tem esse horário que é até às 15 horas e 59 minutos, e aí você lembra lá às 17 horas, perde a inscrição, tá? Deixa eu falar aqui dos salários, né? Então, tem vagas para pessoa com deficiência, né? 10% das vagas são para as pessoas com deficiência. Você tem o cargo de auxiliar de biblioteca e secretaria 1, que exige ensino fundamental completo e conhecimentos básicos de informática, 40 horas semanais, ampla concorrência, aqui uma vaga, né? Então o salário de R$ 1.449,94. Você tem o auxiliar de serviço de educação básica, ensino médio completo, 40 horas, 18 na ampla concorrência, 2 de PCD, 20 no total, R$ 1.487,12. Veja, quando coloca 18 aqui no edital, é porque vai chamar mais, né, gente? A gente sabe que, no mínimo, aí dobrar para mais, né? Dobrar para mais. Então, nós estamos falando aí de 30, 50 vagas tranquilamente, né? A gente sabe, muita gente acaba prestando concurso em outros lugares, tem as aposentadorias, tem ampliações, tem necessidades, né? Tem exonerações, enfim. Professor de Educação Infantil 2 tem que ter o ensino médio completo, com habilitação em magistério, 25 horas semanais, 15 vagas na ampla concorrência, uma para PCD, então são 16 vagas, 2.403. Secretário de Escola, ensino médio completo, né, e noções básicas de informática, 40 horas semanais, 3 vagas na ampla concorrência, 3 no total, 1.850,05. Né? Então, tem o período de isenção de inscrição também, que eu vou falar, que é curtinho, né? 9, 10 e até o dia 11 você pode pedir isenção de inscrição, desde que você esteja desempregado, né? Aí você tem que mandar toda a documentação pelo site da banca, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, né? Tudo é pelo site lá da banca, então você tem que mandar tudo certinho. Caso você esteja desempregado, são poucos dias para pedir a isenção, e só nesses casos, realmente, se você está desempregado ou está
com, né, insuficiência econômica, você depende aí dos auxílios, né, tá escrito no Cade Único, Auxílio Brasil, Bolsa Família, enfim, tá? Aí você pode pedir. Os analistas aqui de apoio à educação, fonoaudiólogo, psicólogo e nutricionista, que tem que ter as respectivas habilitações nessas áreas, né? São 40 horas semanais. Para fonoaudiólogo são 2 vagas, 4.893. Para psicólogos são 9 vagas, com uma para PCD, são 4.893. E uma vaga para nutricionista, 4.893. Especialista em educação, tem que ter ensino superior completo em pedagogia, com especialização em supervisão escolar, ou graduação em magistério, com especialização lato sensu em supervisão escolar, tá? Então exige aqui uma especialização, certo? 25 horas semanais, 8 vagas, né? Uma para PCD, são 9 vagas, 3.536,87. Professor de Educação Básica P3 do 1º ao 5º ano, né? Esse aqui você vai ter aqui na nossa trilha do Já Passei, assim como você vai ter do auxiliar de serviço de educação e do professor de educação infantil P2, né? Então você vai ter essas trilhas aqui no Já Passei, e o Já Passei é como uma assinatura, né? Você faz uma assinatura, tem várias aulas lá, então até de outros cursos você de repente pode aproveitar aí bastante coisa. Ensino superior em pedagogia normal, mas esses 3 é tudo que tem no edital, tá? Completinho lá. 25 horas, né? Semanais, 19 vagas, 3 para PCD, são 22 vagas, no total R$ 3.215. E professor P3 de Ciências, ensino superior completo, 25 horas semanais, 3.215, tá? Então aqui você tem as remunerações, tá? Professor de Educação Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática, todos 25 horas semanais, todos têm que ter respectiva formação superior na área. E Educação Física são 6 vagas, uma para PCD, 3.215,37. Geografia, uma vaga, né, 3.215. História, uma vaga, salário 3.215, tudo igual, né, 37. Língua Portuguesa, 6 vagas, uma para PCD, 3.215. Matemática são 6 vagas, uma para PCD, então totalizando 7, 3.215. O total de vagas da ampla concorrência é de 97, 11 para PCD, são 108 vagas nesse concurso, é muita vaga. Gente, se colocou no edital 108 é porque vai chamar muito mais, tenha certeza disso. Né? Tenha certeza, tá? Tenha certeza do que eu estou falando. Se coloca 108 é porque vai chamar 200 pessoas, tá? Bom, como que é a prova, o quadro de provas, né? Então você vai fazer uma prova objetiva. As pessoas que forem habilitadas, ou seja, aquelas que tirarem mais de 50% da prova, certo? Até o número de 6 vezes o número de vagas, você vai poder, vai ter a prova de títulos, né? Para professores, por exemplo. Então você vai poder entregar os títulos via site da banca. A banca, ela tem umas coisas assim que ela oportuniza diferentes, né? Ela tem, você pode mandar pelo site, você pode mandar por AR, SEDEX, se você não tiver como mandar por site, ou você pode entregar lá na prefeitura, né? Tá lá no edital todos os endereços para você fazer isso. Mas para a prova de título, só vai entregar aqueles que forem habilitados. Então, primeiro você tem que passar nessa prova, certo? Para depois você se preocupar com a prova de título. Auxiliar de Biblioteca e Secretaria 1 são português, peso 5, 10 questões, tá? Então, português tem um peso grande aí, é ensino fundamental, né? Matemática, peso 4, 5 questões. Informática, peso 2, 5 questões, significa o quê? Que essas questões, as de português, valem mais, né? Elas são multiplicadas aí por 5, elas têm um peso maior. Matemática, né? E aqui, conhecimentos gerais, ó, peso 4, 5, total de questões, 25 questões, são totalizando 100 pontos. Duração da prova, 3 horas, né? Então, 3 horas de prova, aqui 100
pontos, então você tem que acertar 50, você tem que fazer 50 pontos, certo? Então, se você acerta mais de português, aumenta a sua pontuação, né? Porque ela é peso 5, tá? A informática, ó, peso 2, é um pouquinho menos, né? Cargo, função, auxiliar de serviço de educação básica, professor de educação infantil P2 e secretário escolar, são 10 questões de português com peso 4, 5 de raciocínio lógico com peso 2, 5 de informática com peso 2, 5 de conhecimentos gerais com peso 2, 5 de legislação com peso 2 e conhecimentos específicos, 5 para cada aqui, com peso 4, né? Então, 35 total de questões valendo 100 pontos. Vocês viram que são 10 questões a mais aqui, porque aqui já é ensino médio e técnico. Né, gente? Aí você tem que criar a sua estratégia de prova. Veja, o que pesa mais? Português e conhecimentos específicos. Significa então que você não vai estudar as outras? Claro que não. Isso é uma tática que vai dar errado se você não der atenção. Mas é claro que se você investir mais em português e específico, a sua chance de ter uma pontuação maior, ou seja, quando você montar o seu cronograma de estudos, você tem que olhar os pesos aí, né? Olhar os pesos e dar mais tempo para essas disciplinas, porque para esses conteúdos, melhor dizendo, porque eles vão te, né, dar uma pontuação maior. Então você tem que estar atento nisso na hora de construir a sua estratégia de prova, certo? Você vai fazer um planejamento. Qual é o ideal? Professor, qual é o ideal? Você assinando o Já Passei, você vai ter, por exemplo, nos casos de auxiliar de serviço de educação básica, professor de educação infantil, professor de educação básica P3, você já vai ter lá todos os vídeos do edital, de tudo que cai no edital. Então aí você vai montar o seu planejamento. Hoje eu vou assistir esse vídeo, anote, escreva, né, canetinha para anotar, tal, bonitinho, para você ir criando ali um resumo do seu estudo. É sempre bom escrever, porque ajuda o cognitivo, né, o seu cérebro a guardar mais as coisas, a aprender, tá? Então você use essa estratégia. Olha aqui para os cargos que exigem ensino superior completo, né? Então você tem fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, especialista em educação, professor de educação básica, que tem o conteúdo lá no Já Passei, de 1º ao 5º ano, ciências, educação, geografia, história, língua portuguesa e matemática, ó. Tem que acertar no mínimo 50% do total da prova. Ó, português, peso 3, 10 questões. Raciocínio lógico, peso 2, 5 questões. Informática, peso 2, 5 questões. Conhecimentos gerais, peso 2, 5 questões. Legislação, peso 2, 5 questões. E conhecimento específico, peso 3, 10 questões. O total de questões, 40. Vocês viram que ensino superior tem 5 questões a mais, né? E a prova de títulos vale 6 pontos. Professor, então eu tenho que providenciar meus títulos? Primeiro você tem que passar nessa primeira prova aqui, ó, nessas questões, para depois você apresentar a sua prova de títulos, caso você esteja classificado, tá? Então se preocupa primeiro com essa aqui, depois você pensa nas provas de título. E aqui tem provas de título? Não. Vocês viram que aqui não tem prova de títulos para os cargos de ensino fundamental, ensino médio e técnico, tá? Somente para os cargos superior que terá prova de títulos, que é apenas classificatória, ela não é eliminatória, por isso que ela ocorre depois, tá? Bom, mais informações, os interessados, né, podem se inscrever exclusivamente pela internet no período das 9 horas do dia 9 de janeiro até as 15h59 do dia 8, no site do Instituto Brasileiro aqui, né, o IBGP. A inscrição só será válida mediante o pagamento na taxa, que varia de 45 a 70, ou seja, ensino fundamental 45 e o maior, que é ensino superior, R$70, né? Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva de múltipla escolha, prevista para acontecer no dia 12 de março de 2023, tá? Então, prova aí dia 12 de março. Eu vou deixar também, se você quiser, tem aí na descrição do vídeo o link para inscrição do Já Passei Educação, certo?
tá? Eu vou mudar de tela agora, né? Então agora eu vou para o edital. Por que eu fiz isso? Porque o edital é muito grande, gente. Então eu vou mudar de tela aqui só para mostrar para vocês, certo? Vou para o edital aqui. Aqui o edital completinho, né? Tem 154 páginas, galera. É muita coisa para você olhar, né? Então a gente dá um resumão aqui para vocês. Ó, ensino fundamental, português, né? Então ortografia, o uso do S, né? Do CH, EX, E e tal, tempos verbais, crase, frase, sufixos, tudo isso. E aqui os autores que são referências, né? Bechara, Cipro Neto, Cunha, matemática, ó, do fundamental MMDC, operações básicas, frações, decimais, operações, divisores. Isso aqui eu estou no edital, né? Então tudo cai no edital, tá? Então tudo isso aí tem no auxiliar de serviços básicos lá, vídeos para você aprender isso, certo? Aí nós vamos aqui para noções de informática, para quem tem informática, né? Então, sistemas operacionais, Windows 10, conhecimento de internet, noções básicas, riscos, golpes, tática, códigos maliciosos. Aqui as referências, né? Então, você tem as referências, conhecimentos gerais, aí, opa, pulou aqui, fatos políticos, né? Ocorridos aí nos anos de 2017, perdão, até 2022, né? Ixi, bastante coisa, né? 2017 para cá, vixe Maria, tem coisa dana. Então, de 2017 a 2022, né? Inclusive eu lembrei que eu fiz uma prova, caiu sobre a questão de Brumadinho, a questão que ocorreu lá, né? O acidente com a barragem, enfim. Eu lembro de uma questão dessa na prova de atualidades. Bom, aí você tem aqui, né, os sites que você vai poder consultar, ó, o site da Prefeitura de Brumadinho, a história de Brumadinho, da Prefeitura de Brumadinho, né, a lei federal que dispõe sobre educação ambiental, né, então várias coisas aí colocadas. Muita gente lembra do acidente, mas Brumadinho tem outras coisas também, né, claro. Então aqui, ó, toda a matéria de sociologia, toda a matéria de filosofia, falando de atualidade, certo? E aqui nós temos aqui o conteúdo para ensino médio. Então, português, né, compreensão, interpretação de textos, gêneros, articulação textual, operadores sequenciais, expressões referenciais, coesão, tal, flexão, todo esse conteúdo aqui e a referência bibliográfica. O raciocínio lógico aqui também, né? Então, noções de lógica da matemática, proposições, conectivos, equivalência, implicação lógica, argumentos, linguagem de conjuntos, tudo isso aqui, né, você tem lá os vídeos para você estudar, tá? E aqui as referências, né? As noções de informática, né, aqui um pouco mais amplo, porque é ensino médio, então tem Word, Excel, PowerPoint, né, correio eletrônico. Não, PowerPoint não tem, né? PowerPoint não. O Windows 10, mas o Word e o Excel, tá? E não tem o PowerPoint, tá? Mas tem internet, tem noções de golpe, tem códigos maliciosos, spam, né? Medidas de segurança, então tudo isso aqui também. E aqui uma bibliografia recomendada para você aí sobre os manuais de informática. E aqui os conhecimentos gerais também, os fatos de 2017 a 2022, né? Trazendo aqui também uma lista aí de Brumadinho, sites da Prefeitura de Brumadinho, que é importante você, e sites de notícias, né? Do UOL, né? Terra, Globo, enfim, revistas. E aqui legislação da educação. Então o que cai, né? Constituição Federal, LDB, ECA, atualização da legislação de inclusão de pessoa com deficiência, BNCC, o Plano Nacional de Educação, Estatuto do Servidor do Magistério do Município e outros conteúdos aqui, ó, como as diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos, como o Plano Nacional de Educação, como a Constituição aqui dos seus artigos 1 ao 33, né? Então tem lá no site do Planalto também. Tem aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Federal, que é a LDB 939496. Bom, aqui vários
itens, né, de legislação, a lei de pessoa com deficiência, aqui a lei 39, que é o Estatuto dos Servidores de Brumadinho, tá? Bom, aqui também os conhecimentos de serviço da educação básica, então também aqui o que faz, né, incentiva o desenvolvimento infantil, orientação à higiene, cuidados, conhecimentos, tudo isso você vai ter lá, o que as referências, né, a BNCC, novamente, a Lei 13.005, que é o Plano Nacional de Educação, aqui também programa Mais Educação, então do MEC, bom, que módulos, vários documentos aí do MEC, né, as resoluções do Conselho Nacional de Educação, a 4 de 2010, a 5 de 2009, o módulo 12, que é Higiene, Segurança e Educação, também está disponível lá no site do MEC. Todos aqui trazem, né, os sites, bastante documentação do MEC, certo? Leis federais, né? Então, e aqui os autores, né? Então, por exemplo, você vai ter vídeos lá sobre os autores. A Mantuan, que fala sobre inclusão, o Guia de Primeiros Socorros, né? Paraná aqui, Incluir Brincando, Green Inclusivo, Orientações para Profissionais de Educação Infantil, que também é um documento da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é utilizado, Secretaria de Saúde e Prevenção, Acidentes e Primeiros Socorros, Manual de Higiene e Limpeza, e aqui alguns autores que falam sobre Paulo Freire, Brincar para Todos, enfim. E aqui os conhecimentos específicos de professor de Educação Infantil 2. Então, ECA, aí seguindo praticamente muita coisa aí do ensino fundamental de 9 anos, noções de primeiro socorro, bastante parecido. Documento Interação Escola-Família, que também é um documento do MEC. Aí a bibliografia, né? Jogos Divertidos e Brinquedos Criativos, do Almeida Antunes, Jogos para Estimulação de Múltiplas Inteligências, do Celso Antunes, Ensinar Virtudes, Transmitir Valores, e aqui um documento da CAPES, também você tem os sites, isso é bacana, né? Documentos do Ministério da Educação, os pareceres, né? do Ministério da Educação, esse aqui de 2002, o número 41, o 5 de 2009, que já apareceu, o 4 de 2010, certo? Os documentos aqui que você vai precisar estudar, né? Aí as referências aqui de Manual de Primeiros Socorros, literatura, cai aqui o livro Educação de Corpo Inteiro, Pedagogia da Autonomia, que é um clássico, né, do Paulo Freire, Brinquedo, Linguagem e Alfabetização, aqui do Cunha, né? Friedman, e aqui vai assim, né, bastante documentos. Aí tem aqui de secretário escolar, certo? Então, tudo isso você vai ver lá, bastante coisa que cai, né? Tem todas as referências aqui de todos os cargos, por isso que é longo, né, o edital, que ele traz aí todos os documentos que você tem que estudar. E claro, você vai encontrar isso lá no Já Passei, sem dúvida, toda a documentação, todos os vídeos, aliás, para você poder estudar, certo? Então, é um edital bastante longo, né, para você ler assim, mas é importante você ler. Eu voltei aqui para o início dele, só para mostrar para vocês o comecinho, né, o IBG, né? Então aqui ó, vai ter a prova de múltipla escolha, aqui o site da prefeitura, brumadinho.mg.gov.br, tá? Também o site da banca, né? Então vou colocar aqui o site da banca para vocês, ó, ibgpconcursos.com.br, aqui que você vai fazer inscrição, vai pagar o seu boleto, vai fazer tudo certinho, inscrição para o concurso, ó, 108 vagas, para pessoa com deficiência, né? 10% dessas vagas são reservadas para pessoa com deficiência. Então ele vai explicando aqui no edital todos os procedimentos que você tem que fazer, os anexos, tá? As inscrições, né? As inscrições, como você deve fazer, fala da lei de proteção de dados, né? Porque, claro, agora tem sempre que citar isso. Aqui as inscrições, né? Então, ó, do dia 9 de 2023 às 15h59 até o dia 8 de 2 de 2023.
Aqui o valor das inscrições, então se o curso exige apenas ensino fundamental é 45, se exige médio técnico 55, né? Então o auxiliar, por exemplo, que nós vamos ter aí na nossa plataforma, ele vai cobrar R$ 45 para inscrição no concurso, tá? Para inscrição para fazer o curso do Já Passei, você entra lá no link, você vai ter lá todas as condições para você fazer o curso. O médio técnico, R$ 55, que é o professor de educação infantil P2, e o superior, que é o professor de educação básica, 1º ao 5º ano, R$ 70. É possível fazer 2 provas no mesmo dia? Sim, desde que os horários não coincidam, tá? Então, se você, de repente, quer fazer para professor de educação infantil e não coincidir os horários, dá. Né? Se você quer fazer de auxiliar e de professor, quer tentar 2 oportunidades, dá para fazer? Dá, né? Desde que não coincida o horário, tá? Daí tem as instruções, né? Aqui da isenção, tá? É um documento bastante amplo, então da isenção, se você é cidadão desempregado, aí você vai ter que provar carteira de trabalho, né? Você não pode ter atividade legal reconhecida como autônoma, não pode gozar de nenhum de benefício previdenciário, tá? Não pode ter vínculo estatutário, certo? Então tem que estar desempregado mesmo, ou você está numa situação de insuficiência econômica financeira, e aí você vai pegar tudo isso, vai fazer o anexo, e você tem que estar atento ao prazo, que é curtíssimo, tá? Então o prazo é muito curto, né, para esse tipo de isenção, eles dão sempre poucos dias, então é do dia 9, né, do 1 de 2023, das 9 horas do dia 9 do 1 de 2023 até 15h59 do dia 11 do 1, tá? Então são apenas 3 dias. A banca disponibiliza sempre 3 dias de recurso, então você tem que estar atento nisso. Se sempre a banca recomenda você chegar com antecedência, não usar equipamento eletrônico, caneta, né? Sempre o pessoal fala, caneta preta, caneta azul. Caneta de corpo transparente, pode ser azul ou preta, tá? A banca tem uma recomendação aqui para você não levar outros materiais, deixar em cima da mesa lápis, borracha, essas coisas, tá? Tá aí no edital. E se você é pessoa com deficiência, você deve fazer inscrição, você tem que ter um laudo, né? Aqui está descrito tudo que é deficiência física, auditiva, visual, né? Por exemplo, eu escuto pouco no ouvido, então sou deficiente auditivo. Se essa perda bilateral parcial for de 41 decibéis, aí sim, tá? Aí aferida por audiograma, nas frequências 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000. Deficiência visual, né? Quando não há percepção de luz, ou acuidade visual inferior a 20/400p, né? Então, aí precisa ter essas situações para você se inscrever como pessoa com deficiência. Aí você tem que mandar o laudo tem que ser um laudo de 12 meses para cá, tá? Se você precisa de alguma condição especial, ou se você é gestante, ou se você é lactante, melhor dizendo, está amamentando, você tem que informar a banca antes, certo? E aí no edital também traz como você vai fazer isso. Aí você entra no site, e você vai verificar que tem lá os links para você mandar os laudos, mandar a inscrição, tudo certinho, né? Então você precisa estar bem atento nessa situação, tá bom? É uma oportunidade, né, gente? Como eu disse, é o maior edital que eu já vi, gente. 154 páginas. Por quê? Ele fala de tudo, detalha, fala da contratação, da homologação, né? Então, fases que depois, quais exames você vai ter que fazer quando você for aprovado para entrar na prefeitura. Então, eu falo assim, essa parte você não precisa se preocupar agora. Por quê? Porque essa parte você só vai se preocupar se você passar no concurso. Que exame eu vou fazer? O título. Primeiro, passa na prova. Aí depois você, né, vai se preocupar com o resto do edital aí, que tem bastante coisa. Parte importante que você deve observar no edital, que eu falei para você, aquela parte que diz respeito à bibliografia. Por isso que eu falo, quando você assina o Já Passei, isso já te facilita, porque você já vai ter os vídeos ali, você já vai ter uma trilha prontinha, né,
para você estudar, certo? Então isso ajuda muito a parte de legislação, a parte da sua organização, isso ajuda muito, porque você já tem o material. Qual é o grande drama do candidato? É que ele tem que ficar caçando material, né? Quando você assina, já está lá, vídeo tal, vídeo da Mantuan, vídeo do não sei quem, vídeo do Paulo Freire, certo? Sempre com questões ali para você. Então, é muito legal isso, tá bom? Então, grande abraço a vocês, certo? Estou aí nas redes sociais, qualquer dúvida, certo? Podem me procurar aí que a gente está aqui para ajudar. Vou deixar no link aí também a descrição do curso, tá bom? Grande abraço e até as aulas, tá? Espero vocês com a gente.